Gente, que profundo esse tempo com o Senhor aqui nessa quarta-feira. Você veio para receber mais. Eu quero que você olhe para esse banner aqui, Quero que você olhe e para esse que está aqui atrás de mim e leia comigo essa frase grande. Leia comigo: coisas maiores. Vamos de novo? Coisas maiores. Nós estamos com esse tema nesse mês. O tema é coisas maiores. Coisas maiores você verá. E eu quero acrescentar, coisas maiores verás. E eu quero acrescentar, coisas maiores farás. Diga amém? Feche seus olhos, por favor. Deus, nosso Pai, Deus lindo. Ó Senhor, como é doce a comunhão dos remidos do Senhor, como é doce a comunhão dos remidos em amor. Deus, nós estamos aqui te buscando e crendo que o Senhor disse na sua palavra que nós veríamos coisas maiores. Então, nessa noite, que a sua palavra seja anunciada, que a sua palavra entre nos corações, trazendo um realinhamento, trazendo uma esperança, trazendo uma clareza, trazendo cura, trazendo mover do céu aqui na terra, nesse lugar. Nós oramos em nome de Jesus, amém? Olha o versículo que está aqui, João 1. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de João, porque a gente vai ficar um pouquinho no livro de João e vamos para outros versículos. Mas em João 1, do 43 a 51, está escrito aqui. Vamos ler juntos? Você consegue ler esse versículo que está aqui? Vamos lá? Coisas maiores do que essas verás. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Como é o nome dessa quarta-feira à noite, desse culto de toda quarta? De novo. Quem disse que nós veríamos os céus abertos? A partir de Jesus. A partir de Jesus, algo foi declarado aqui na terra. Foi declarado que nós veríamos coisas maiores, porque Jesus, ele veio para liberar o que está no céu para a terra e nos levar da terra para o céu. Amém? Por que será que alguns não tem visto ainda coisas maiores? Por que será que muitas vezes a gente olha em volta e não consegue ver coisas maiores? Quero dizer para você aqui que a morte de Jesus na cruz, ela já cumpriu algo, ela já cumpriu. Jesus já disse. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse. Eu vou ler o texto aqui para vocês. Abra aí a sua Bíblia, em João 1. Você pode abrir a sua Bíblia não sei se vão colocar aqui, mas senão você pode abrir a sua Bíblia de papel ou a sua Bíblia no celular. Quem não trouxe a Bíblia de papel deve estar com ela no celular. Vamos lá. Jesus estava chamando os discípulos. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia quando encontrou Filipe. Eu disse que foi um pouquinho antes dele morrer, mas não foi assim, na beira da morte, não. Foi no início do ministério dele. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia quando encontrou Filipe. Ele disse assim: Filipe, como André e Pedro eram da cidade de Betsaida, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Felipe: venha e veja. Nessa noite Deus está dizendo para você: venha e veja. Venha e veja o que Ele pode fazer na sua vida. Pode ser que alguém olhe para você e tenha um desdém no olhar. Não se preocupe com o desdém do olhar alheio. Se preocupe, foque o seu olhar, a sua fé, a sua esperança naquilo que Deus disse, naquilo que Jesus fez por nós.
E aí Natanael falou, pode vir alguma coisa boa de lá? Aí Filipe falou, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Gente, eu sou assim, empolgada, quando eu vejo na Bíblia Jesus falar sobre o coração de alguém, Deus falar sobre o coração de alguém. Talvez você não tenha visto coisas maiores, que você está tão paralisado pelo que as pessoas falam de você, por coisas que talvez você não tenha conquistado, mas eu quero falar para você que coisas maiores estão relacionadas à nossa fé em Jesus como Senhor e Salvador, que já abriu o caminho do céu na terra sobre as nossas vidas. E isso passa pelo nosso coração. Diga, isso passa pelo meu coração. A Bíblia fala que as pessoas olham o exterior, mas ninguém engana Deus. Deus está nessa hora, nesse minuto, enxergando o seu coração, olhando o estado do seu coração. E aí, Natanael falou, de onde me conheces? Perguntou para Jesus. Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava embaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É essa fala, esse reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. É isso que nos dá acesso a ficarmos prontos para recebermos aquilo que Deus está liberando no céu, porque é isso que Jesus veio fazer. E aí Jesus disse, você crê, porque eu te disse que vi você debaixo da figueira. Porém, você verá coisas maiores do que essa. Jesus disse, isso é só um pouquinho. Você está impressionado, Natanael? Mas tem muito mais coisas. Então, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus como Senhor e Salvador, tem muito mais coisas para mim e para você. Tem coisas maiores para os nossos olhos verem. Tem coisas maiores para a gente realizar. Amém? Deus é um Deus de esperança. Quantas pessoas vieram aqui com esperança? A esperança é um estado do nosso coração. Quando é chamado para orar por cura e você dá um passo e você vem, esse é um passo de fé e de esperança. Você crê que existe um poder e um céu para se abrir sobre a sua vida. E você pode ver isso. Você pode ver isso. Eu não sei o que você está esperando que venha. Eu não sei o que você está esperando que venha sobre você. Mas Jesus disse assim, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quantas vezes você já parou para pensar nos anjos? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas muitas vezes a pessoa quer ver as maravilhas de Deus na sua vida, mas tem o tempo de espera. Diga, tem o tempo de espera. Enquanto você espera, você vai dando glória a Deus, você vai tendo intimidade com o Pai, você vai reconhecendo quem é Deus, você vai falar, mestre, Senhor. Você vai declarar aquilo que a palavra de Deus diz sobre a sua vida. Deus quer derramar um novo ânimo na sua vida. Deus quer derramar uma coisa nova. Deus quer trazer um novo projeto. Ele quer trazer o destino dele, que ele planejou no céu, que ele teceu para você no ventre da sua mãe. Se você não viu ainda, você vai ver, em nome de Jesus. A gente estava aqui na oração das 7 da manhã. Olha, quando um homem se levantou aqui na hora do agradecimento, o nome desse homem é Sérgio. Ele se levantou e ele falou assim, o meu agradecimento é pela minha esposa que orou para eu me converter por 30 anos. Essa mulher esperou 30 anos para ver coisas maiores, mas ela viu e não parou por aí. Eu quero dizer para você que o que você viu até aqui, que foi grande, Deus tem muito mais, não acabou, não parou. Vou fazer só uma ilustração que tocou meu coração agora. Cada pessoa coloca a mão em um lugar, mas eu vou pedir para você colocar a mão assim. Diga, Deus, eu creio que eu verei os céus abertos, anjos subindo e descendo,
Anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É sobre aquele que morreu na cruz por você. É sobre aquele que nos deu acesso às riquezas do céu. Aquele que nos dá acesso aos seus sonhos. Diga: Deus, eu creio que eu serei movido para o meu destino aqui na terra. Você não vai cruzar os seus braços. Você não vai ficar assim. Nem assim. Nem assim. Mas você vai ficar assim. Esse é um posicionamento de coração. É um posicionamento de fé. É um posicionamento daquele que sabe de quem é filho. Daquele que sabe quem é o seu Salvador. E quando o Sérgio falou aqui, essa mulher orou por ele 30 anos. Ela soube enxergar coisas maiores. Porque quando a gente para de orar, os nossos olhos param de enxergar. Eu não sei pelo que você está orando. Eu não sei pelo que você parou de orar. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que você vai ver coisas maiores. E talvez o diabo queira ficar te acusando, te perturbando, te perseguindo, como alguém compartilhou comigo esses dias. Toda hora vem na minha cabeça a minha derrota do passado, a sua derrota do passado. Se você se arrependeu, entregou sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Ele jogou no mar do esquecimento. Não queira ter uma memória diferente da memória de Deus. Coloca a mão na sua cabeça agora. Diga: a Deus, eu consagro a minha memória a Ti. Satanás não tem poder sobre a minha memória. Espíritos malignos não têm poder sobre a minha memória. Poder de tormento, poder de me abater, poder de me destruir, poder de me paralisar. Deus, eu consagro agora a minha mente a Ti e eu declaro que não há condenação sobre mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque quando a acusação vem, os nossos olhos se embaçam. E paramos de acreditar em coisas maiores. Talvez o seu olhar na dificuldade esteja atrapalhando você de crer. Eu estava lembrando esses dias, eu estava conversando com uma pessoa que estava precisando de dinheiro. Aí eu falei para ela: você sabe vender alguma coisa? Aí ela falou: sou péssima para vender. Se eu for vender, eu vou dar. Se não me pagar, eu vou ficar sem. Aí você sabe fazer alguma coisa? Que aí alguém vende para você. Ela: boa ideia. Ela: mas o quê? Eu falei: não sei. Sabe fazer pão? Sabe fazer marcadorzinho, correntinha de crochê? Sabe fazer algum paninho? Sabe fazer uma marmita? Sabe fazer uma feijoada? Deus tem uma amiga que vai vender para você. Mas às vezes a pessoa foca tanto no problema que ela não consegue enxergar o caminho de coisas maiores. Os pequenos milagres. E eu lembrei de quando eu era criança, eu morei 4 anos, um monte de gente já sabe que eu morei de 6 anos até 10 anos na Bahia. E foi uma fase negra. Mas para mim não foi uma fase negra. Eu fico pensando, como que foi tão feio, mas para mim era tão bonito? Porque o céu se abriu no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus como Senhor e Salvador. Eu acordava criança, a minha mãe falava: hoje de novo. Eu: de novo, mãe? Ela: de novo, minha filha. Hoje tem 2 lugares. O que tinha em 2 lugares? A nossa calçadinha da beira da casa era assim, era a porta da casa, abria, já era a calçadinha. E eram as macumbas. Era muita macumba que colocavam ali na porta da nossa casa, para minha mãe, para o meu pai, para a nossa família. Eu aprendi desde pequena a olhar para aquela macumba e entender que aquilo não tinha parte nenhuma comigo, porque Deus tinha coisas maiores. Eu quero dizer para você que pode vir a macumba, pode vir a praga, pode vir a ofensa. Mas se você é lavado pelo sangue de Jesus, você verá o céu se abrindo. Os anjos que Deus envia para ministrarem a nosso favor, sendo enviados para nos guardar, para nos proteger, para nos servir. O Espírito Santo que habita em nós, o nosso Pai e o nosso Salvador Jesus. E os seus olhos não vão se embaçar. E eu acordava
E a minha mãe falava, amanhã de manhã você vai ter que ir ali na vendinha da esquina. Eu, por quê, mãe? Porque seu pai não chegou com o pagamento. Eu, por quê, mãe? Ela, eu acho que ele foi, bebeu e não voltou para casa. E eu acordava de manhã e a minha mãe juntava uma pilha desse tamanho, de jornais e de revista. E eu tinha que ir lá na barraquinha da esquina, vender aqueles jornais, aquela revista. Eu falo, Senhor, os céus estavam abertos, porque a vergonha nunca entrou no meu coração. Era a coisa mais normal do mundo. Não tem dinheiro? Vamos ver como a gente pode conseguir dinheiro dignamente. Vamos juntar, que o homem da venda compra, vamos juntar jornal, vamos juntar revista e voltar com dinheiro para casa feliz da vida. Coisas maiores. Qual é a sua dificuldade hoje? Diga, não é o meu futuro. Não é o seu futuro. A sua dificuldade de hoje não é o seu futuro. A sua luta de hoje não é o seu futuro. A sua dor de hoje não é o seu futuro. Porque temos um Redentor, um Salvador que nos prometeu coisas maiores. Coisas maiores. Fale, Deus, eu quero uma memória, mas eu não quero só uma memória, eu quero um olhar. Eu quero um olhar do céu. Não só para as pessoas, não só para a igreja, mas para a sua vida, para aquilo que você vive. Quero ler agora com vocês também, ainda no livro de João, João 14, 12. Vou pegar aqui na minha Bíblia. João 14, 12. Esse é o caminho. Jesus estava ali fortalecendo os seus discípulos. Eu vou começar do 11. Ele disse assim, creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, porque ele fazia as mesmas obras do Pai. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tem realizado, fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. A ida de Jesus para o Pai trouxe o Espírito Santo de Deus para nós, para habitar na nossa vida e nos permitir fazer coisas maiores. Já pensaram que nós somos um povo que Deus fez uma promessa? Tem uma promessa, gente. Tem uma promessa que nós vamos ver e fazer coisas maiores. Não há derrota. O problema de hoje não é a derrota do futuro. Se nós fizermos tudo que nós cantamos aqui, eu me rendo a ti. Aí Jesus continua dando caminho, porque tem um caminho. Olha o caminho lá no versículo 13. Do capítulo 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Quantas vezes por dia você tem lembrado, na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da luta, que há poder no nome de Jesus? E aí, continua assim, no versículo 15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhecem, mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para todos vocês. Aí vai para o versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E aí no 23, Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos a ele, faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece a minha palavra. E no 26, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e vos lembrará de todas as coisas. O amor a Deus está ligado à obediência. Não é religiosidade, não é obediência para a gente se orgulhar, não é obediência para a gente se exibir. Aí uma pessoa chega, vê um versículo desse, você vai ver coisas maiores, você fará coisas maiores. Aí ela fala,
Ai, você não sabe como está a minha vida. E daí? Não se trata de onde está a sua vida, mas se trata de onde Deus quer te fazer chegar. Do destino profético para você. Do lugar que Ele quer te colocar. Então se mexe, dá um passo para frente, avança. Porque tem mais, mas tem um preço, que é uma obediência por amor. É uma obediência porque você olha para o Pai e você fala... Foi pago um alto preço. Tem aquele louvor, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus, né? Lá naquela cruz, e continua. Foi pago um alto preço. A gente está debaixo de algo que foi pago. Que toda mentira do inferno bata em retirada agora no poder do nome de Jesus. Que o seu dia não seja estragado. Que o propósito de Deus na sua vida não seja estragado. Que você não se orgulhe das suas obras, porque é para que ninguém se glorie. Que as suas obras, essas obras maiores, seja como Jesus disse, para que vejam o Pai. Tem gente querendo ser vista. Sabe o que vai acontecer? Vai fazer um monte de obra, mas vai ficar com um buraco no coração do tamanho da obra. Obra grande para ser visto. Buraco grande no coração, que só quem tem é quem sabe. São as dores escondidas. Não se trata das pessoas olharem para a gente. Se trata do nosso amor, da nossa obediência, da nossa entrega, da nossa devoção. Aí a gente consegue ver o céu se abrir, porque a gente está rendido ao Senhor. Nessa noite eu quero dizer para você que tem um plano de Deus. Não importa onde você está, não importa de onde você veio, não importa se você teve algum dia que comer pão com açúcar porque não tinha manteiga, se não tinha pão, se você jejuou porque não tinha comida, se você teve que costurar até seu dedo sangrar, não importa. Porque nós veremos os céus abertos e anjos subindo e descendo, graças ao poder do nome de Jesus. Nós fomos transferidos das trevas para a luz e há um destino profético, mas você tem que crer e obedecer incondicionalmente. Fico triste quando eu vejo um cristão que cai na conversa do diabo. Ah, meu Deus do céu, a mesma conversa do Éden. Sabe qual era a conversa do Éden? Fala qual? A mesma de hoje. A mesma que você escuta no seu ouvido. Sabe o que o diabo quis que Eva pensasse? Que ela estava no prejuízo não comendo da fruta daquela árvore. Como assim? Tem uma fruta tão boa que Deus não deixou. O diabo quer falar para você, como assim? Que você não vai ter isso. Para de olhar para o que o outro tem. Tem um plano personalizado para você do céu para a terra. Como assim? Você vai cair na conversa do diabo. Como assim? Você vai achar que servir a Deus pode ser algum tipo de prejuízo? Não se embarace, coisas maiores nós faremos, coisas maiores nós veremos, mas é no poder do nome de Jesus. Ele quer nessa noite trazer esperança para o seu coração. Ele quer essa noite que você pare de olhar para o seu problema e achar que tem gente se dando bem e você está se dando mal. O seu problema pode vir a ser o seu milagre, onde Jesus vai ser glorificado, Deus vai ser glorificado. Quem crê nisso, diga amém. O seu problema pode te tornar mais forte. Hoje uma pessoa estava compartilhando uma dor, um sofrimento, um problemão. Eu falei, meu Deus! Já era a solução do problema. Que experiência agora, você está mais experiente. Como agora você vai entender as pessoas que passam por isso e não vai achar frescura? A tua dor hoje pode ser o seu milagre de amanhã e te conectar a pessoas para que o evangelho seja pregado, para que a esperança seja devolvida. Você não precisa de mais nada, porque o que você tem, o Pai derrama sobre mim, sobre você, nós não precisamos. Um dia alguém falou para mim assim, você toda tranquila, porque você não sabe lá o que eu passo em casa. Gente,
vai passar. Se você se alinhar na presença de Deus, se você olhar para o Criador, você não vai viver olhando para o seu problema, você vai caminhar independente disso, porque tem um caminho para você, não sai desse caminho. Queira andar debaixo de onde o céu está se abrindo. Queira estar no lugar aonde o céu está se abrindo. Segunda Crônicas 16:9 diz assim: olha que lindo. Já abriu aí na sua Bíblia? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Ai, que lindo esse versículo. Para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. O olho de Deus está sobre você para te fortalecer hoje. Dedique para Ele todo o seu coração. Não divida o seu coração. Dedique todo o seu coração. E existe uma força do céu, porque está na Bíblia que os olhos de Deus estão voltados aqui para procurar um coração. Se Ele achou, se é o seu, diga eu. Foi fraco. Se Ele achou, se é o seu, diga eu. Então você vai sair daqui fortalecido, com um coração que se dedica totalmente, não parcialmente, totalmente ao Senhor, rendido. Abre sua Bíblia aí no Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91, o versículo 1. Olha só. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Existe um lugar para a gente habitar. O abrigo é o Altíssimo. Não importa se está caindo pedra, tempestade, se está faltando dinheiro. Existe um lugar, um abrigo. Existe uma sombra no meio do sol escaldante. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. A fidelidade do Senhor. Não pare nem um dia da sua vida de pensar que Deus é fiel. Deus é fiel, Ele não vai te dever nada. Pega essa frase, é uma frase nossa lá de casa, e a gente está dando para você essa frase de presente. Pega essa frase, diga assim: Deus não me deve nada. Ele pagou tudo com o sangue de Jesus na cruz. Ele pagou os nossos pecados, pelos nossos pecados. Então aqui a gente acabou de ler a fidelidade dele. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira, nem as trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Com as suas... o versículo 11. Olha esse versículo. Acho que eu vou até sonhar com esse versículo. Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Não somos nós que damos ordem nenhuma para anjo. Isso não está na Bíblia, mas Deus dá ordem aos anjos. Deus dá ordem aos anjos. O que mais a gente precisa? A gente tem Deus, tem o sacrifício de Jesus na cruz, Jesus o nosso Salvador, o Espírito Santo, nosso Consolador, Conselheiro que guia toda a verdade. E os anjos do Senhor a serviço dEle para ministrar no nosso coração aqui na terra, para nos servir. Quantas vezes era para você ter morrido e você não morreu? Quantas vezes era para você ter sido assaltado e você não foi? Quantas vezes você caiu e não se machucou? Quantas vezes o mal quis te destruir e você escapou? Quantas vezes as pessoas ficaram espantadas? Deus dá ordem aos seus anjos
a nosso respeito, para que nos proteja em todos os nossos caminhos. Esse versículo, ele alinha para a gente. Meu Deus, eu estou andando, eu estou protegido. Eu estou protegida, minha vida não é uma desgraça. Minha vida não se resume nesse capítulo horrível, porque Deus tem coisas maiores e eu não quero sair da terra sem ver. Você quer sair da terra sem ver? Você quer sair da terra sem fazer? Eu também não. Então, a gente está junto nesse propósito. Agora, o Salmo 34. Salmo 34... versículo 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e o livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Gente, igreja linda, vamos repetir comigo? O anjo do Senhor é sentinela ao meu redor e me livra. E se você for para o Salmo 91 de novo, você vai ver, não tema, não tenha medo, ande num descanso de Deus. E eu gosto, e eu quero ler também para você, Mateus 4:11. Na tentação de Jesus. Às vezes a gente está passando um sufoco, né? Um sufoco, um momento difícil. Eu falo, estou só esperando a hora dos anjos chegarem para nos servir. Jesus não falou que a gente ia ver coisas maiores? Depois da tentação de Jesus, ele se manteve firme. Ele se manteve firme. A Bíblia diz que no final, olha aqui o que aconteceu no final. Lá em Mateus 4:11. No final, o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Então, o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Você está com seu coração preparado para essa verdade? Você está com o coração preparado para saber que você pode passar a luta, pode passar a tentação, pode passar a dor, como Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, sofrendo porque ia ser crucificado, e veio um anjo do Senhor e ministrou para ele. Olha isso, gente. Está lá em Lucas 22:43. 22:43. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse, orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou daquele grupo, a uma pequena distância, se ajoelhou, começou a orar e falou, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Quantas vezes eu falo para Deus, Deus, afasta de mim esse cálice, não é possível isso. Mas aí eu lembro Jesus pediu e teve um não. Por que eu não posso ter um não? Por que eu não posso aguentar? E aí ele aguentou muito mais. E aí Jesus disse, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aí vem o versículo 43 que eu quero declarar sobre a sua vida quando você resistir e estiver num lugar de obediência. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Amém? Quero convidar você, primeiro sentado, você vai se esticar. Eu amo falar para as pessoas se esticarem. Se estica. Dá um sentimento assim, melhor, né? Quem acha que dá um sentimento bom? Olha para frente. Vocês já viram um rei? Ou uma rainha? Sim. Um príncipe, né? Uma princesa. Um herdeiro do trono. Um herdeiro do trono. Ele sabe as riquezas que ele tem. Ele sabe a responsabilidade, mas ele sabe as riquezas. Gente, nós somos os herdeiros do rei Jesus. Sente como um rei, príncipe. Sente como um príncipe, uma princesa. Ande como um príncipe, uma princesa.
Tenha uma mentalidade de príncipe e princesa. E não é aos olhos desse mundo, é aos olhos de Deus. É crendo nas promessas dEle. É crendo que Ele não desampara. É crendo que os anjos vêm. Porque Deus manda, porque Ele não nos deixa sozinhos. Por que será que alguns pensam que estão sozinhos? Manda esse pensamento lá para o lugar que Ele veio. De onde Ele veio. Fala, em nome de Jesus eu não recebo esse pensamento, essa mentira. Porque o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira. E ele quer que você pense que isso é mentira. Que você não vai ver coisa maior nenhuma, que não há poder para você fazer coisas maiores. Porque não é no seu nome, existe um nome pelo qual nós podemos falar, que é o nome de Jesus. É esse nome que é poderoso. Então você já se esticou? Faz assim agora com a mão. Olha para frente, não olha para baixo. Porque você não tem do que se envergonhar se você está lavado pelo sangue de Jesus. E se você deseja, aquela música, eis-me aqui, rendido estou, né? Se você deseja se render, obedecer, mostrar o seu amor por Deus, não é só eu quero, igual aquele filho mimado que faz escândalo. Tudo faz um escândalo porque quer, vive querendo. Criança é assim, ela vive querendo. Você não dá, faz escândalo, não, mas nós vivemos amando o nosso Pai. Nós estamos num nível de maturidade, de pedirmos aquilo que agrada o coração de Deus, de estarmos rendidos e entregues. Então agora eu quero convidar você a se posicionar. Você vai ficar de pé, dizendo, eu creio. É um posicionamento, você vai pisar firme. Vai pisar firme, vai dizer, eu creio que há um destino profético para a minha vida. Eu creio que eu verei coisas maiores, eu creio que eu farei coisas maiores no poder do nome de Jesus. Eu creio que eu não estou só, eu creio que Deus manda anjos. Ele acampa os anjos, Ele envia os anjos. Nós somos fortalecidos e o Espírito Santo nos aconselha. Por que será que tem gente que fica procurando conselho à torto e à direita e não põe o joelho no chão e o olho na palavra e vai para aquele conselheiro perfeito? E obedece corajosamente e fita os olhos no céu e lembra que nós veremos os céus abertos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui com a sua palavra. A sua palavra tem poder desde o início. Satanás tem mentido nesse mundo, mas nós estamos aqui para dizer que conhecemos a sua palavra. E através do conhecimento, da fé e da obediência, nós andaremos posicionados. E as mentiras que vêm para o nosso ouvido, do pai da mentira, enviada pelos demônios, nós reconheceremos, porque ouvimos a sua voz, conhecemos as tuas promessas. Ó Deus, vai alinhando aqui, Senhor, vai alinhando caminhos, vai alinhando mentalidade. Ó Deus, vai alinhando corações, todo espírito de engano, de derrota, de perdição, de ficar perdido. Independente da idade aqui. Independente da idade. Deus tem coisas maiores que foram conquistadas na cruz quando o véu se rasgou. Nós tivemos acesso às riquezas do céu, que são para a eternidade. Agora você vai fazer assim. Sabe quando você quer botar uma coisa dentro de um pote e ele está bem cheio e você chacoalha ele? Então dá uma chacoalhada assim. Ó. Você está pondo tudo no lugar. Senhor, tem que tudo para o lugar. Ninguém pode sair daqui esquisito. Ninguém pode sair daqui com a mente confusa. Arruma isso agora. Pela verdade que vem sobre a sua vida. Ó Deus. Obrigada, Senhor, pela sua palavra.
Obrigada pela esperança, obrigada pela certeza, obrigada pelo poder que o Senhor nos concedeu através do nome de Jesus proferido, aquele a quem chamamos de nosso Senhor e Salvador. Obrigada pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, a quem temos como conselheiro, que nos faz lembrar. Quando o diabo quiser trazer engano aqui, fazendo você ficar rodando em círculos, como no deserto, o Espírito Santo vai fazer você lembrar e você não vai ser surdo. Você vai imediatamente voltar para o lugar, dar uma chacoalhada, arruma tudo de novo e segue, porque tem mais. Tem coisas maiores para mim e para você, para o povo de Deus na terra, em nome de Jesus, e o nome de Jesus seja glorificado, amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Tem um louvor agora, então já fique em pé, que a gente vai adorar o nome de Jesus, e você vai não só cantar, mas falar as verdades e viver as verdades quando sair daqui.